Você já conhece o aplicativo da Unicesumar? Acesse agora mesmo e fique por dentro de todas as suas funcionalidades exclusivas. Olá, acadêmicos do curso de História da Unicesumar. Eu sou a professora Luciane Pereira, estou aqui com o professor Augusto Moretti. Nós vamos conversar com vocês um pouquinho hoje sobre os Cavaleiros Templários. Na disciplina de História Medieval, vocês estudam um pouco sobre o contexto das cruzadas e muitas dúvidas surgem referentes a essa ordem. Então, para sanar a curiosidade de vocês, o interesse de vocês, eu e o professor Augusto pensamos nesse projeto de ensino com a temática dos Cavaleiros Templários, né? Então, o nosso projeto, os Cavaleiros de Cristo, os Templários e a Idade Média. E nesse momento, primeiro eu agradeço ao professor Augusto por me ajudar, contribuir aí com a elaboração desse projeto. O professor Augusto é mestre na área de História Medieval, né, de Idade Média, então tem muito a contribuir com as nossas discussões, né, professor? Ok, muito obrigado, professora Luciane, pela oportunidade de estar aqui ajudando a formar vocês na área de História Medieval. Para mim é um privilégio, como a professora mesmo disse. Eu sou formado, sou medievalista de formação, então eu agradeço muito, né, estar aqui para poder colaborar com vocês em mais esse projeto. Né, não só matando a curiosidade, mas também ajudando essa formação, porque os seus alunos vão perguntar alguma coisa a respeito desse pessoal aqui, até porque tem muita mística envolvida, né? Exatamente. E um dos nossos vídeos vai trabalhar justamente sobre a mística. Né? É uma temática muito interessante, desperta realmente o interesse dos alunos, tanto de vocês aqui na graduação, quanto quando vocês forem para a sala de aula, né, ensino fundamental, ensino médio, quando tocarem nessas questões, vocês vão perceber que os alunos de vocês vão questionar bastante a respeito desse elemento, desse contexto. Então, nesse primeiro momento, nós vamos discutir um pouquinho as cruzadas e a formação da Ordem do Templo. Porque, como eu disse, a Ordem dos Templários ela está inserida no contexto do desenvolvimento das cruzadas, né, do movimento cruzadista na Idade Média. E qual é o nosso objetivo nesse momento? Então, compreender o desenvolvimento das cruzadas como consequência do contexto medieval. Então, a gente não pode falar do movimento cruzadista sem que vocês tenham minimamente o conhecimento sobre o período medieval, sobre essa época na qual se insere o desenvolvimento desse movimento e a criação da Ordem dos Cavaleiros do Templo. Além disso, identificar os elementos que possibilitaram o nascimento e o desenvolvimento da Ordem dos Cavaleiros Templários no contexto das cruzadas. Então, vamos ver aí como é que isso acontece, né? Qual a relação que existe entre as cruzadas, entre a expansão desse movimento e o nascimento, o surgimento dessa ordem que chama tanto a atenção dos nossos alunos. Bom, para entender um pouquinho das cruzadas, eu trouxe aqui uma citação do Hilário Franco Júnior, um medievalista importante e que tem uma obra específica sobre as cruzadas, né? E ele define dessa maneira o movimento cruzadista. Simplificadamente, podemos dizer que foram expedições militares empreendidas contra os inimigos da cristandade e por isso legitimadas pela Igreja, que concedia a seus participantes privilégios espirituais e materiais. Então vocês vão perceber na nossa fala, na minha e do professor Augusto, que o movimento cruzadista ele tinha por trás a questão religiosa, uma legitimação religiosa, mas também todo um contexto material, né, professor? Sim. Todos os envolvidos, todas as classes, as camadas sociais envolvidas nesse momento, além do aspecto religioso, tinham em si alguma razão, algum interesse material também. Perfeito. Nesse momento, pessoal, é importante nós já começarmos a pensar qual que é a ideia do nosso projeto, então, é trabalhar os Cavaleiros Templários. Mas, principalmente, focando, pessoal, no processo que é a formação dos Cavaleiros Templários e o seu desenvolvimento. Né? Vocês, então, já passaram pelas disciplinas de teoria, você sabe de como a história funciona e da importância da teoria. Né? Então, só quero chamar vocês a atenção para uma coisa, lembrar que história não é acontecimento, né? Os acontecimentos fazem parte de um processo maior. Então, o objetivo aqui, tanto da professora Luciane quanto o meu, é mostrar para vocês como as cruzadas, elas foram frutos de um processo, de um contexto político, econômico, cultural, social e por aí vai. Isso é muito importante na história, né? Nós compreendermos o processo, porque é aí que está a mágica da história, é aí que está, né, a importância, você entender esse processo, né, é o que vai fazer você entender os outros processos da história e aí compreender a nossa sociedade do presente também. Então fiquem atentos, pessoal, nesse sentido, ok? Do processo de formação das cruzadas. Que elementos levaram à formação das cruzadas?
Que elementos levaram à formação dos templários? A partir da formação desses processos, quais são as consequências? Né? Então não pensar como fatos isolados, mas sim como acontecimentos de um contexto maior. Exatamente, porque as coisas não acontecem do nada, Simplesmente né? acontece. Exatamente. Eu volto a destacar aqui também uma coisa que eu sempre falo na disciplina de História Medieval. É uma disciplina complexa no sentido de que mexe com o imaginário dos nossos alunos e também traz algumas ideias, alguns elementos que nos levam a questionar muitas das nossas crenças, né? Então a primeira coisa que eu falo é que vocês tenham assim a mente aberta, né? Procurem sempre olhar para esse momento em que nós vamos discutir, para esse processo, com a mente aberta, né? Não cabe a nós julgarmos os acontecimentos, julgarmos o passado, não é função do historiador, do professor de história julgar, mas sim compreender o ideário daquela época, entendeu? Então nós temos assim um exercício difícil, principalmente para quem está começando na história, né, nesse caminho, mas a gente tem que se policiar e buscar sempre entender, buscar olhar a Idade Média com os olhos dos medievos, né, tentar deixar de lado um pouco os nossos conceitos, os nossos valores, os nossos pré-conceitos, porque senão pode comprometer toda a análise da sociedade e o entendimento, a compreensão de vocês do que foi esse período e o que ele significou para a nossa realidade, certo? Bom, então começando aqui, as cruzadas, elas foram organizadas pela igreja, né? As cruzadas no Oriente, elas se iniciam no século XII, mas no Ocidente elas já estão acontecendo desde o século VIII, né? Com a chamada Reconquista Cristã na região da Península Ibérica, mas sempre ouvimos falar muito das cruzadas no Oriente. Então elas foram organizadas pela igreja no século XII, e a justificativa, a legitimação desse movimento era a reconquista da Terra Santa, né? Um embate contra o infiel, contra o inimigo da cristandade, no caso, os islâmicos, né? Os muçulmanos, certo? Então, como eu já falei para vocês, tinha um ideal religioso, que seria justamente essa luta contra o infiel, e também razões materiais. Essas razões materiais, nós vamos ver, é resultado do contexto de formação, desenvolvimento e consolidação do feudalismo no século X, certo? O que acontece no século X? No século X, nós temos o fim da segunda leva de invasões, digamos assim, que acontece no Ocidente, né? Então, entre o século VIII e o século X, nós temos aí a invasão dos húngaros, né, dos vikings, né? Então é um período de instabilidade, de guerra no Ocidente. Então o Ocidente medieval está envolvido, inserido nesse contexto de invasão desses povos. No século X essas invasões chegam ao fim e a Europa Ocidental entra num período de estabilidade, né? As coisas se acalmam. Essa estabilidade ela vai trazer como consequência a consolidação do feudalismo, e também o desenvolvimento da agricultura, o crescimento populacional, né, porque as pessoas não estão mais com os seus esforços e as suas atenções dedicadas a esse tipo de guerra, né? A gente não pode falar que na Idade Média teve um período que esteve completamente em paz e completamente em tranquilidade, porque a gente sabe que além desses conflitos aí que a gente fala, no caso das invasões, tinham os conflitos entre a própria nobreza, né? Mas esse período de 10, as coisas dão do século X, as coisas dão uma acalmada, né, professor? E isso traz algumas consequências, então, e dentre eles, a consolidação do feudalismo e o crescimento populacional, certo? O crescimento populacional, ele leva a uma procura maior por terras não cultivadas, né? Na Idade Média, principalmente nesse período, como é que acontecia a questão da propriedade da terra? A terra era um bem inalienável, então ela não podia ser comercializada nesse momento, e nós tínhamos a questão da hereditariedade para herdar a terra, né? Então, geralmente, era o filho mais velho do sexo masculino, de um nobre, que acabava por herdar a terra. E aí os demais filhos, né? O que acontecia? Eles tinham que buscar outros caminhos para sobreviver. O caminho mais, nesse sentido, mais procurado seria o ingresso ao clero, né? Na carreira do clero. Mas,
eles também vão, não só esses filhos dos nobres que não são os primogênitos, mas também outros elementos da sociedade, outros indivíduos da sociedade medieval, buscam sempre por novas terras, por terras ainda não ocupadas, por terras não cultivadas, resultado desse aumento populacional. Então, o espaço que a gente tem ali, naquele momento, essas terras passam a ser insuficiente para dar conta dessa população que não é proprietária ainda de um território, certo? Diante disso tudo, a gente pode fazer, então, um levantamento interessante. Olha só, a professora deixou bem claro que então, as cruzadas elas iniciam no Oriente, no século XI, a partir de 1095, quando Urbano II proclama a primeira cruzada. Não é? Então, olha só, quando nós temos 1095, então já é a final do século XI, o feudalismo ele já atingiu seu ápice. Não é? Então, nós já temos a plenitude do feudalismo e de características importantes levantadas pela professora, que cabe agora a gente fazer uma pequena recapitulação e a gente juntar todos esses elementos para levar as cruzadas. Então, olha só, na matéria de medieval, a professora Luciene, ela ensina, e eu sei disso porque eu li o livro, né? A gente tem o livro e a gente vê as aulas. Então, sobre o que, pessoal? A sociedade medieval é tripartida, não é? Então, nós temos os oratores, os belatores e os laboratores, os que oram, os que lutam e os que trabalham. E cada um tem um lugar muito importante nessa sociedade. Né? Foi assim dividida pelo clero, né? Uma discussão gigantesca a respeito disso, se realmente era assim ou se é uma organização clerical. Mas isso não vem ao caso agora. A questão é o seguinte, quando a professora ela fala dessa paz que começa a existir no século X, essa falta de conflito com grandes povos, isso facilita o desenvolvimento da população, juntamente com a Revolução Agrícola, né, do século X e século XI, colocado pelo professor, que leva ao aumento da produção de alimentos. Então pensem como causa e consequência, ok? Quando nós temos um aumento da produção de alimentos, nós temos um aumento populacional. E lembre-se, nessa sociedade piramidal, nós temos os que oram, os que lutam e os que trabalham. É sangue. Nesse momento, você nasce numa classe social e é uma sociedade que ela é rígida. Não existe transição entre essas classes sociais. Por que eu estou falando isso? A partir do momento que nós temos um desenvolvimento populacional dentro da classe dos belatores, o que vai acontecer, pessoal? Como a professora disse, nós temos o primogênito, não é? Então imagine que um pai, um conde, né, de grandes terras, grandes propriedades, ele está à beira da morte e vai deixar tudo para o seu filho primogênito. Vamos supor que ele tenha mais 4 ou 5 filhos homens. O que esses outros 4 ou 5 filhos homens vão fazer? Como a professora disse, um vai para o clero, não é? Mas e os outros? Os outros ficam submetidos à força do irmão. Mas lembrem-se, a nobreza ela é belatora, ela é uma classe que luta. Na verdade, ela é criada para isso. Sim. E o que ocorre? Esse aumento populacional dos belatores começa a causar uma confusão social dentro da Europa. Né? Isso começa a perturbar a igreja cristã. Porque você não tem um conflito com outros povos, mas você tem um conflito com o seu irmão cristão. Então isso vai gerar um apelo muito grande para o que a historiografia até mesmo coloca, uma válvula de escape. Então é preciso você retirar esses cristãos que estão se matando entre si e colocar eles a lutar pelo bem comum. Né? A igreja ela vem há séculos tentando regular essa violência dos belatores, porque além de brigar belator contra belator, os belatores que estão então, entre aspas, que desocupados, né, que não têm suas próprias terras, eles estão nas estradas saqueando mercadores, eles estão nas igrejas roubando padres, e a igreja nesse momento ela tem um controle social muito grande, né, que essa é uma grande característica da Idade Média. E aí o que ocorre? A igreja ela procura normatizar essas questões. Então, por exemplo, a igreja começa a criar a ideia e o conceito de paz de Deus, trégua de Deus, que eram normatizações bélicas. Então, por exemplo, na trégua de Deus, a igreja vai dizer que é proibido você realizar guerras em determinados dias da semana, ou em determinadas semanas do ano. Ou, na paz de Deus, você delimita quem esse homem pode fazer mal, em que momento ele pode fazer mal. Então, a igreja, espero que tenha sido claro, ela vem tentando resolver esse problema social demográfico que vem perturbando militarmente a sociedade, e aí as cruzadas vão cair como uma luva, né? Porque você vai mandar esses homens para lutar no Oriente, para recuperar a terra que, segundo eles, pertence aos cristãos, porque pertencia aos romanos, e os europeus vão se considerar descendentes dos romanos, né? E aí então nós temos todo esse processo. E as cruzadas ela vai casar justamente nesse momento, porque ela vai responder a toda essa problemática. Então, as cruzadas, você vai retomar o lugar santo que os cristãos afirmam ser deles por direito, porque o Império Romano detinha o Oriente Médio, não é? E esses povos bárbaros, germanos, que fizeram a formação da Europa Ocidental, eles acreditam ser herdeiros do Império Romano, né, devido ao processo de aculturação trabalhado nas primeiras aulas.
Então ela recupera a Terra Santa, segundo, ela resolve o problema bélico dentro da Europa. Que inclusive coloca em risco a sua propriedade, né? Os seus bens da igreja. Né? Então, também tem aí, claro, o controle dessa manifestação, desse conflito social, irmão lutando contra irmão, né? Mas também uma ameaça à manutenção das suas propriedades, dos seus bens, né? Como você bem falou, a questão do saque aos padres, né? Então, as cruzadas são aí um momento perfeito, né, para acalmar essa sociedade, todos esses elementos. Sim. E aí tem uma questão importante também nisso. Quando o Urbano II ele vai proclamar a primeira cruzada, nós temos que parar e pensar no seguinte, pessoal. Olha só, desde o período antigo, quem tem autoridade para proclamar uma guerra é uma autoridade civil, uma autoridade real. É um príncipe, é um rei, é um conde, é um duque. Isso fugia da alçada da igreja. E nós temos que pensar, que processo levou a igreja nesse momento agora a proclamar uma guerra? E não é uma guerra qualquer, é uma guerra santa. Né? Que ela está chamando todos os nobres da Europa para lutar contra o dito infiel, né, do Oriente Médio para recuperar algo que lhe pertencia. Então há uma mudança ideológica muito grande a ser trabalhada aqui também. Né? Porque a igreja ela precisa adquirir esse poder para proclamar uma guerra. E quando que isso vem? Principalmente com a reforma gregoriana. Né? Daqui a pouco, quando a gente trabalhar mais sobre ela, eu quero trabalhar a formação do conceito de guerra justa e guerra santa para vocês, mas é entender que a igreja ela vai passar por um processo de séculos que vai legitimar esse poder bélico dela. A igreja vai ter o seu próprio braço armado e, além disso, ela está falando para os reis da Europa, a primeira cruzada vai ser feita para os grandes nobres, né, duques e condes, que venham até a Terra Santa lutar em nome dos cristãos. Né? A partir de uma ordem de quem? De um chamado de quem? Do Papa. Então nós temos uma mudança aí essencial. Um Papa proclamando uma guerra, algo que era apenas um direito, né? Ou um dever de uma autoridade, digamos assim, civil e não religiosa. Então esse processo de formação da igreja como poder suficiente para proclamar uma guerra é interessante também nós termos em mente. Porque a gente vê durante toda a Idade Média essa questão de uma disputa de poder, né? Entre o clero, entre a igreja e os representantes do poder temporal, né? Sempre perguntam, sempre questionam nas aulas de Idade Média quem manda no período medieval, quem tem o poder de fato no período medieval. Como se pudesse determinar, assim, exatamente, são os imperadores, são os duques, ou é o Papa, ou é a igreja, né? E essa é uma questão complexa de se estudar. A gente vai ter esses elementos se confrontando, e essa alternância, essa busca de um tentar submeter ao outro ao seu poder. Então essa é uma questão importante para se pensar também nesse processo de desenvolvimento das cruzadas, que vai coincidir aí com as ordens militares, né? Então, como eu disse, no século X nós temos o fim das lutas contra os povos ditos estrangeiros, né? E durante o momento do século VIII ao século X, quando a gente vê esse conflito, a gente também começa a perceber a elevação do grau de importância dos cavaleiros, né? Porque quem é que lutavam contra esses inimigos, né? Contra esses povos ditos bárbaros, tanto lá no começo do período medieval, quando aqui já falando do século VIII até o século X, né? Quem era a camada social responsável por essa proteção, pelo embate, né? Seria justamente essa classe da nobreza, que aí tem as suas próprias divisões, né, suas próprias subdivisões, não sei se podemos chamar assim, mas os próprios cavaleiros, a gente discute um pouco nas nossas aulas essa diferença, né, no processo de formação, né. Primeiro todos eram nobres e tem a questão do sangue, né, depois vão sendo incluídos outros elementos, né, outros indivíduos, e no final a gente tem aquela ideia de que todo nobre é cavaleiro e todo cavaleiro é nobre, né? Mas é nesse contexto aí de luta, então, contra esses povos estrangeiros que essa camada aí, que esses indivíduos começam a ganhar importância. E quando a gente tem aí o início das cruzadas, então, no século XI, perdoe, no começo da aula eu falei século XII, mas século XI, né? Nós temos a organização das ordens militares e religiosas. Sim. Né? E a gente vai discutir um pouquinho por que religiosas, né? Porque até o momento nós tínhamos os cavaleiros com a proposta militar, certo? Com os aspectos militares. Então, o que acontece com relação às ordens religiosas, né? E aí o professor Augusto pode contribuir bastante, porque estuda muito essa questão, né? Com as nossas discussões. Bom, nós temos inúmeras ordens
dentro do período medieval, dentro desse contexto de desenvolvimento das cruzadas, né? Nós vamos falar especificamente dos templários, porque é aquela que gera maior interesse e nós temos aí uma série de livros, e filmes e documentários que discutem essa ordem e trazem elementos assim que as pessoas questionam, mas é verdade? Essas associações que são feitas são reais, né? Os templários realmente têm toda essa mística aí por trás, né? Bom, então, como eu disse, os templários surgiram aí no século XII, em Jerusalém, no contexto do desenvolvimento das cruzadas, né? Qual era o objetivo dessa ordem no momento da sua organização, do seu nascimento? Seria proteger os cristãos que faziam a peregrinação aos lugares santos, né, a Jerusalém, protegê-los contra o ataque dos muçulmanos, né? Então eles tinham esse objetivo no momento em que ela foi organizada. Sim. É até importante dizer aqui então, que eu imaginei o seguinte: a primeira cruzada é proclamada em 1095 e ela vai ser encerrada em 1099 com a tomada de Jerusalém. Então, se vocês pegarem e começarem a estudar as cruzadas a fundo, vocês vão ver que a única cruzada que realmente dá certo para os cristãos é a primeira, né? Porque eles tomam toda aquela região do Oriente Médio e fundarão os chamados Estados Latinos. Um deles será o Reino de Jerusalém, né? Porque é a cidade a ser tomada, a cidade mais importante aí para as grandes religiões. Sim. Muito bem. Pessoal, o que ocorre? Quando os cristãos vão até o Oriente Médio e eles vencem, eles criam os Estados Latinos, o que a historiografia ela diz? Que a grande parte dos cavaleiros que lutaram as cruzadas e venceram o combate, eles voltam para a Europa. E aí você imagina um território que foi ocupado por muçulmanos durante séculos, né, que possui uma população muçulmana também, apesar dos cristãos terem matado uma série de islâmicos, né, durante a primeira cruzada, mas aí a grande maioria de soldados, eles abandonam os estados latinos criados no Oriente Médio. É óbvio que inicia-se um problema para os cristãos. Por exemplo, se agora nós temos estados latinos no Oriente Médio, né, com a formação do Reino de Jerusalém, vai ocorrer o quê? Uma maior peregrinação de cristãos vindos da Europa Ocidental e até mesmo da Europa Oriental para o Oriente Médio, para a Terra Santa, né? Porque essas peregrinações elas estavam fechadas há algumas décadas devido a um rei islâmico que proibiu a entrada de cristãos nesse território. Então, quando nós temos essa vitória dos cristãos na primeira cruzada, nós temos o aumento da peregrinação muito grande. Agora imaginem, nós temos o aumento da peregrinação de cristãos para a Terra Santa e ao mesmo tempo nós temos a saída desses homens de volta para a Europa. E aí o que ocorre? Esses peregrinos começam a sofrer ataques de animais, por exemplo, o Vale do Jordão, ele possuía leões naquela época, ataque de bandidos e até mesmo de grupos muçulmanos, né, tentando reaver esse local. E aí o que ocorre? Diante dessa necessidade de cuidar dos peregrinos e fortalecer os estados latinos criados na Terra Santa, surgem as ordens militares. Então, por exemplo, vai surgir a ordem do hospital, que era justamente para cuidar do peregrino doente, e aí vai surgir a ordem dos cavaleiros templários, que então era um grupo de cavaleiros mesmo, um grupo de militares, que vão criar uma ordem agora religiosa e militar para cuidar então dos seus peregrinos, dos seus irmãos cristãos. E a partir desse momento desenvolverá uma ordem militar extremamente importante, né? E os motivos a gente falar daqui a pouco, né? E aí, retomando essa questão, que é importante que você fale um pouco para eles, Augusto, sim, porque é uma parte que o Augusto ele estuda bastante, né, compreende bastante, dessa relação, então, entre a questão religiosa, a questão militar, né, dessa junção aí entre o monge e o cavaleiro, né, que a gente trouxe aqui para eles. Ótimo. Olha só, pessoal, para isso a gente precisa de um pouquinho de tempo, porque é uma questão bem complexa, e aí o nosso tempo que ele é limitado, querendo ou não, mas eu vou tentar trabalhar as coisas mais importantes para vocês. Olha só, estejam atentos aos seguintes elementos. Dizemos que após a vinda de Jesus Cristo, o cristianismo ele prega pelo Novo Testamento, né, que Jesus Cristo ele veio para reformar, então, que vai seguir Jesus Cristo. Se você pegar as falas de Jesus Cristo no Novo Testamento, são falas pacíficas, né? Então, o cristianismo primitivo, logo após a morte de Cristo, que vai se desenvolver no Império Romano e que vai tocar os povos bárbaros inicialmente, eles são pacíficos. É a ideia do que, se alguém lhe bate na face direita ou esquerda, você dá a outra face. O homem que vive pela espada morrerá pela espada. Então, esses primeiros cristãos, eles são pacíficos. Então, ainda mais os sacerdotes, os religiosos. Porque nunca que o religioso, então, irá matar alguém.
ok? E aí quando o cristianismo ele vira a religião oficial do Império com Teodósio em 380, com o Edito de Milão, o cristianismo começa a mudar. Então ele deixa de ser completamente pacífico e passa a tolerar a guerra, por exemplo, as guerras justas. Então, é errado fazer a guerra, mas tem motivo justo. Então, por exemplo, Santo Agostinho vai falar em suas obras o seguinte: é justo que o homem faça uma guerra para retomar algo que lhe foi tomado. Mas ainda assim é errado, tem que pedir perdão a Deus por isso. E o que ocorre, pessoal? Essa ideia de guerra justa, ela começa a se desenvolver durante a Alta Idade Média. E quando ela chega no século X e XI, ela se transforma, ela passa a ser vista como uma ideal de guerra santa, que não pode falar que é a mesma coisa. Porque enquanto a guerra justa ela é vista como algo que é justo, mas é errado perante os olhos de Deus, tem que pedir desculpa por isso, tem que se arrepender, a guerra santa não. Que é justamente a ideia de cruzado. Pessoal, as cruzadas foram guerras santas. Qual que é a ideia de guerra santa segundo a historiografia militar da Idade Média? É a seguinte: você mata em nome de Deus. E se você está trabalhando para Deus, você vai ser recompensado por isso. A gente vai ter um vídeo falando especificamente sobre a militarização da Ordem do Templo, se não me engano é o vídeo 2, né, professor? Isso. A gente vai falar mais sobre essa questão. Mas o que ocorre? Eu quero que vocês entendam que esse desenvolvimento de uma ideia de guerra santa, ele vai colaborar para isso aqui, que é fundamental para vocês entenderem os templários. A fusão do monge com o cavaleiro. O que isso quer dizer? Até os templários, ou seja, até o século XI e XII, não se tinha a concepção de unificar um militar com um religioso, com um sacerdote. Quando chegam os templários, eles vão fazer uma fusão daquele que é monge com cavaleiro. Nós sabemos, eu disse agora há pouco, que os primeiros templários eles eram cavaleiros, que vão então pegar uma regra, criar uma regra com o patriarca de Jerusalém, vão levar para um concílio da igreja e vai ser aprovada essa ordem religiosa militar. E aí nós temos a fusão de duas grandes figuras da Idade Média, a figura do religioso monge e a figura do cavaleiro. E por que isso é extremamente importante, pessoal? Porque surge uma nova figura, surge algo que nunca foi visto antes, que é um religioso que luta, é o religioso que mata o infiel, é o religioso que pela espada derruba sangue e mata em nome de Cristo. Então perceba que é uma inversão de valores da Idade Média muito grande. Então por isso que os templários eles marcam uma época, eles fazem uma inversão de pensamento. Olha só o que o historiador Dominique Barthélemy, ele vai dizer então sobre os templários. Olha só, os templários são assim capazes de proezas coletivas. Um tipo de ideal germânico revive neles. Quando ele fala ideal germânico, ele fala do cavaleiro, ele fala do guerreiro. Ao mesmo tempo em que um pouco de disciplina romana, mesmo sem princípio também, eles juntem a doçura do monge à bravura do cavaleiro. Então olha só, o que o Dominique está falando? Estamos formando uma nova figura na Idade Média, que é os cavaleiros templários. E a fusão desses elementos religiosos com os elementos militares, ele vai formar um soldado acima da média, digamos assim. Porque ele tem a habilidade militar, ele vai ter a disciplina do monge. Que é a grande característica do movimento monástico na Idade Média, é a austeridade, é a disciplina, é a obediência. Então quando você funde isso, você tem a figura nova agora de um monge cavaleiro. Um cara que reza durante o dia e à tarde está matando infiel. Muito interessante. Exato. E aí então, para a gente poder fechar esse assunto, eu coloquei esses dois tópicos, pessoal, que fala sobre a crise de consciência dos templários. Porque olha só, eu acabei de dizer que é uma figura nova. E tudo que é novo tem que passar por um processo de adaptação. Sim. E agora nós temos religiosos lutando e matando infiéis. Qual que é o grande problema disso? Como eu sou religioso e mato alguém? É por isso que entra essa figura agora de um homem tão importante quanto o Papa da época, ok? Um monge, na verdade, ele é o abade de um grande convento na Idade Média, que é o de Cluny, chamado Bernardo de Claraval. Ok? São Bernardo de Claraval vai se tornar São depois, e ele vai escrever um texto para os Cavaleiros Templários chamado Elogia à Nova Milícia Templária. E para poder resumir essa ideia para vocês, ele vai dizer o seguinte em seu texto: os Templários, quando estão em campo de batalha, eles não cometem homicídio, eles não matam homem, eles cometem um malicídio porque eles matam o mal. E aí você começa a justificar tudo, porque você não está matando o homem, ele está matando o mal, então é justo você fazer isso, é correto. E além do mais, ele vai dizer, aquele que morre em campo de batalha, Jesus se entrega como prêmio a esse homem. E aí você imagina uma sociedade religiosa, agora autorizada pela religião a fazer o que ela faz durante séculos, que é a parte militar, que é a violência, que é a guerra. Então, por isso que os templários vão obter então um sucesso extraordinário.
Pode ser um pouco complexo para alguns pensar essa questão, né? Justamente, um cristão matando o outro, né? Mesmo que seja de uma tradição religiosa diferente, mas é aquilo que eu chamei a atenção de vocês no início da nossa conversa, né? É olhar, pensar como os medievos, né? Fazer esse exercício, entender esse contexto, esse ideário, né? Para que a gente não comprometa a compreensão do que significava para eles, então, do que significava tudo isso que o professor Augusto falou, né? Dessa autorização, assim, da igreja, né? Para matar, essa justificativa, essa legitimação que você está matando em nome de Deus, então, é válido, certo? E aqui nós temos um pouquinho, então, sobre a formação da ordem mesmo, né? Quem foram os responsáveis, digamos assim, os indivíduos que pensaram a organização dessa ordem, né? Depois o professor Augusto, num próximo momento, vai falar um pouco mais sobre a organização interna, né? A estrutura, as regras, a questão da disciplina, o que é que direcionava essa ordem. Mas vamos dar uma introdução aí para os alunos, para que eles entendam um pouco. Perfeito. Então, pessoal, a ordem, ela começa com alguns 7, se não me engano agora são 7 ou 8 cavaleiros iniciais, e que vão ser liderados por Hugo de Payant. A pronúncia varia, né? A escrita também varia. Você vai encontrar na internet esse Paynes aqui, ou Payant, de diversas formas. Ok? A questão que Hugo, né, de Payant, ele era o líder desse grupo que vai dar início aos cavaleiros templários. Ele era francês, e isso é algo importante, que ele era parente de Bernardo de Claraval. Pessoal, eu disse para vocês que Bernardo de Claraval ele é um homem tão importante quanto o Papa nesse momento. E aí nós temos essa figura extremamente importante para a religião, criando um texto de justificação e, mais do que isso, exortação dos cavaleiros templários. Óbvio que a relação de parentesco, ela vai ajudar muito nisso. Né? Tanto é que a gente coloca aqui, que conta com o apoio de São Bernardo, que era discípulo de Santo Agostinho, né? E junto com Hugo vem também um outro cavaleiro, que é Godofredo de Saint-Omer. Ok? Esses homens, então, eles vão elaborar os princípios da ordem militar, baseado na ideia de que a morte em Deus é válida e justificável. E que a gente não pode entrar na parte da teologia, porque senão a gente vai embora aqui. Né? Daria um outro projeto de ensino, né? Com certeza, só que essa discussão religiosa, né, da teologia e da filosofia medieval, que é muito interessante também. Muito bem, e olha só, assim, aquilo que eu disse para vocês, perdão, matar o inimigo de Deus não poderia ser considerado um ato criminoso. Para Bernardo de Claraval, esse ato é um malicídio, como eu disse para vocês. Então nós temos uma justificação dos atos militares agora. Não tem por que se preocupar. Quando Bernardo de Claraval ele escreve, não tem problema não, professor. Ele escreve sobre essas questões, ele está fazendo justamente uma resposta para as questões indagadas pelos primeiros templários. Como pode eu, como cavaleiro agora, matar alguém, sendo um religioso também? Então, essa crise de consciência, ela existe. E ela vai ser sanada pelo texto de Bernardo de Claraval. Ok? Quem tiver interesse aí procurar, o livro está disponível, compra na internet. Só que só tem versão a partir do espanhol, inglês, latim, vocês, né? Mas é uma outra realidade. Mas o espanhol já também é bem tranquilo para ler. Ele chama Elogio à Nova Milícia Templária, se a gente fosse fazer a tradução. Pessoal, e Bernardo de Claraval, ele é muito bom escrevendo, como muitos medievalistas, né? Como muitas pessoas da Idade Média escrevem muito bem. E a forma como ele coloca esses fatos para os cavaleiros templários, ele realmente convence. Né? Porque você estudando isso fala, nossa, mas como o cara tem uma capacidade de argumentação e de justificação daquilo que você está fazendo? O homem procura justificar os seus atos. E aí a justificação da consciência, a justificação espiritual, ela é muito forte. Ela é muito importante. Então você já tem cavaleiros treinados na arte de matar, vamos dizer assim, né? Que é exatamente isso, a arte da guerra, deles, né? E que agora são religiosos. Né? E que a partir disso são capazes de justificar suas ações e desenvolver uma das ordens mais importantes da história da Idade Média, e se não da história da humanidade, né? Que tanto abalou, assim, que tanto chocou o mundo e que chama atenção até hoje. E ganha tanta importância a Ordem dos Templários, e ela acaba se tornando uma ordem muito poderosa economicamente falando, né? Torna-se uma ordem extremamente rica, que inclusive muitos monarcas, né, muitos deles acabam pedindo empréstimos, né, para sanar os problemas financeiros, os problemas econômicos dos seus reinos, né? Inclusive esse poderio, essa crescente importância e influência da Ordem dos Templários é que vai acabar levando uma situação que vai culminar no seu fim, né, com a sua extinção. Nós vamos falar sobre isso, sobre esse processo num outro momento, numa outra
aula, né? Terceiro vídeo. No terceiro vídeo, para a gente encerrar discutindo um pouco como é que se chega ao fim a ordem do templo, né? Mas é para vocês terem uma ideia da importância que essa ordem adquiriu no decorrer da Idade Média, durante ali o período em que ela acabou existindo, certo? Então ela tinha essa importância de proteção dos peregrinos, né? Essa questão econômica e a luta contra os infiéis. E como eu disse para vocês, era uma regra, uma ordem que tinha a sua organização, né? Que tinha uma estrutura. Os homens, aqueles indivíduos que o professor Augusto citou agora há pouco, que foram os responsáveis pela sua instituição, pela sua criação, pensaram em maneiras, né, numa estrutura, como é que ela iria funcionar, né? E é importante que a gente entenda um pouco dessa organização, né, porque ajuda a compreender, inclusive, o crescimento da sua importância. Sim. Dentro do contexto medieval, né? Nós vamos falar um pouco agora, no vídeo 2 o professor Augusto aprofunda essas discussões, né? Mas a gente começa a discutir um pouco agora sobre a questão da organização da ordem do templo. Perfeito. Então, olha só, o que nós temos que ter em consideração, pessoal? De que quando nós falamos em templários, alguns colocam os templários como um exército profissional. Né? Óbvio que essa ideia de exército profissional não existe na Idade Média, como por exemplo nós temos lá no Império Romano. Nós temos uma população que vive exatamente para isso. Nós temos também, no período moderno, a formação, já no final da Idade Média nós temos a formação dos exércitos profissionais. Né? Mas essa característica forte já começa também a se formar com os templários aqui. A ideia de um exército profissional, pelo menos, se é que eu não posso chamá-lo de um exército profissional, né? Para não cometer um anacronismo aqui. Mas olha só, a regra do templo, então, ela vai ser fruto das diversas condições dos templários. Porque agora nós temos um monge que é cavaleiro, novamente batendo nessa tecla. Então, todas as regras anteriores monásticas, elas não servem mais. Porque as regras anteriores, elas são para monges e apenas monges. Que não é pouca coisa ser monge na Idade Média. Né? O cara ele tem hora para levantar, ele tem hora para rezar, para tomar café da manhã, para rezar, para trabalhar, para rezar, para comer, para rezar, né? Para dormir, acorda meia de noite, reza, depois dorme de novo. Né? Então é um cronograma extremamente, exige uma disciplina muito grande. E é exatamente isso que eu falo no segundo vídeo bastante também. Né? Essa necessidade de uma regra, essa necessidade de uma obediência de um religioso, a obediência de um monge. Então a regra, ela teve que passar por diversas modificações, porque era algo inédito. Né? Eu tenho que criar agora uma regra que ela é religiosa, mas ela é militar. Então eu tenho que falar para esse cara os horários dele rezar, mas eu tenho que falar como é que ele se comporta numa marcha. Eu tenho que falar como é que ele se comporta no acampamento. Eu tenho que falar como é que ele se comporta durante a batalha. Então nós temos uma série de dificuldades a serem resolvidas. Tanto é que quando nós estudamos a regra do templo, nós analisamos ela como um documento religioso, mas também como um manual militar. Né? Algo que a Idade Média careceu um pouco dessa oficialização de manuais militares, como o Flávio Vegésios fez no Império Romano. E que posteriormente, por exemplo, os historiadores do século XIX faziam muito também. Como, por exemplo, Clausewitz, né, da Guerra, a famosa obra de Clausewitz da Guerra, que vai falar também um pouquinho sobre a Idade Média. Então, pessoal, essa regra é uma inovação justamente por causa disso. Porque ela tem que compreender esse algo inédito. Então ela tem que ser militar e também religiosa. Tá bom? Vamos lá. Então o que ocorre? Nós temos que ter a consciência de que ela vai ocorrer em diversos momentos, tá? Ela vai ser formada em etapas. Ela começa lá no concílio, beleza? Em 1129, quando o chefe da ordem dos templários, essa ordem inicial, beleza? Essa ordem do templo, Hugo de Peyan, ele vai então até o concílio de Troyes, desculpa, meu francês não é bom, apresentou aos religiosos presentes um relato referente aos primeiros 9 anos de existência. Então, a partir disso, nós sabemos que os templários eles surgem a partir de 1120. Né? A historiografia vai pegar, então, por base essa data. E, segundo os historiadores, Hugo de Peyan, ele vai, então, com o concílio apenas com um esboço da regra, para que essa regra ela seja aprovada por um concílio religioso. Hugo de Peyan ele faz junto com o patriarca de Jerusalém, ok? Um grande nome religioso de Jerusalém, antes de levar esse concílio. Lembre-se que os concílios são essas grandes reuniões feitas pela igreja cristã durante a Idade Média, até mesmo depois, na Idade Antiga também. E aí o que ocorre? Quando é aprovada, professor, se puder passar um slide, por gentileza, ela vai ter que passar por uma série de transformações. Né? Como, por exemplo, em 1130, que a regra primitiva,
ela vai ser finalizada, essa primeira regra, mas nos anos seguintes, como por exemplo, até 1169, ela continua sendo complementada, porque ela é algo novo, então justamente precisa dessa mobilidade maior para que exista uma regra que caiba dentro dos Cavaleiros Templários, justamente para poder estar dentro dessa inovação. A título de curiosidade, se você se pergunta por que Cavaleiros Templários, né, é justamente porque vem desse nome da Ordem do Templo. Por que a Ordem do Templo? Porque quando surge inicialmente essa Ordem dos Templários, como Utpeian e seus oito cavaleiros, eles vão se abrigar inicialmente dentro do Templo de Salomão, que eles falam. Então, como eles começam dentro desse templo, eles se abrigam inicialmente dentro do Templo de Salomão, eles vão ficar conhecidos como os Templários, porque habitavam o templo. E aí vai se tornar a Ordem dos Cavaleiros Templários, a Ordem do Templo. Ok? A título de curiosidade. Então, a importância da regra é justamente por isso, porque ela vai ser uma adaptação de algo novo que está surgindo, e extremamente importante para a Idade Média. Nós temos aqui algumas indicações bibliográficas, né, para que vocês, aqueles que tiverem interesse, um interesse maior, se aprofundarem, né, e quem sabe, a partir desse projeto, a gente não tem aí novos pesquisadores na área, na Idade Média, né, que é importante, tá, gente? Um dos objetivos, tanto quando a gente organiza uma disciplina, quando a gente pensa uma disciplina, quando a gente pensa um projeto específico como esse, é despertar justamente o interesse de vocês e a vontade de se aprofundar no assunto num determinado período, tá? Eu quero agradecer aqui o professor Augusto, né, pelas considerações. No vídeo 2, ele vai aprofundar essas discussões acerca da ordem, das regras e da disciplina da Ordem dos Templários. E no vídeo 3 eu volto discutindo com vocês, então, o processo de extinção da Ordem dos Templários e também falando um pouquinho sobre essa questão do imaginário, né, de toda a mística que envolve o Cavaleiro dos Templários. Que não é pouca, né? Nem um pouco. Não, é como eu disse, né, é um assunto, daríamos por aqui para nós fazermos 2 projetos de ensino, tranquilamente, né, tranquilamente discutindo essa ordem e todas essas ideias e lendas que envolvem a Ordem dos Templários, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessas discussões iniciais, né, que a gente deu assim, um contexto de formação da Ordem dos Templos, um contexto aí do desenvolvimento das cruzadas. É interessante para aqueles que têm o material de história medieval, né, que retome o material para que possam ter mais conhecimento acerca do desenvolvimento das cruzadas e do contexto no qual ela se insere, ok? Então, também queria agradecer a professora Luciane pelo convite, foi um prazer estar aqui. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estamos disponíveis aí, né? Força aí para a gente poder levar esse projeto, para vocês terem mais esse projeto de extensão, ok? Um tema bem bacana para vocês. Então é isso da minha parte, um grande abraço para vocês e vejo vocês no segundo vídeo. Só lembrando que nós também disponibilizamos um material complementar, né? Para que vocês se aprofundem na discussão que nós estamos fazendo, tá? Então, obrigada por enquanto. Até o vídeo 3. Tchau, tchau, pessoal. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você.